alegria estar aqui com vocês nesta tarde para adorar e exaltar a esse Deus. Você que está em casa, levanta do sofá, levanta da cama. Vamos adorar esse Deus. Aleluia, Jesus. Quem é esse? Até o vento mal lhe obedece. A terra se cala, o inferno se cala para ouvir tua voz. Deus invencível, indestrutível, tem todo o controle nas mãos. Quem é esse? Que bota o inferno pra correr e faz o que ninguém pode fazer. Ele é quem pode, ele é quem faz. Deus poderoso, seu nome é Jesus. Seu nome é, seu nome é Jesus. Seu nome é, seu nome é Jesus. Seu nome é, seu nome é Quem é esse? Até o vento mal lhe obedece. A terra se cala, o inferno se cala para ouvir tua voz. Deus invencível, indestrutível, tem todo o controle nas mãos. Quem é esse? Que bota o inferno pra correr e faz o que ninguém pode fazer. Ele é quem pode, ele é quem faz. Deus poderoso, seu nome é Jesus. Seu nome é, seu nome é Jesus. Seu nome é, seu nome é Jesus. Seu nome é, seu nome repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços É o meu descanso, é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. teus braços Somente em ti, somente em ti. teus braços Somente em ti, Jesus. Somente em ti. Ah, Jesus, nos teus braços é o nosso descanso, é onde nós podemos repousar. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. Teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. Teu nome imutável é, tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és,
Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. Teu nome imutável é. Senhor Deus e Pai, quantas vezes, Pai, a gente fecha os olhos para orar, Pai, e a gente começa a pensar o quão falho nós somos. E às vezes, Deus, a gente começa a colocar todas essas falhas que nós temos como uma consequência da sua criação. Só que o que a gente não entende é que o Senhor é um ser perfeito e o Senhor não erra. Pai, o que nós temos que entender, Deus, e o que eu espero, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa falar nos corações aqui hoje, é que além das nossas falhas, além dos nossos erros, nós temos um Deus que Ele é vitorioso em tudo que Ele faz. Ele é um Deus perfeito e Ele é um Deus que jamais nos deixará sozinho. Senhor Deus, eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa colocar nos corações das pessoas que estão aqui e das pessoas que estão em casa, Pai, que independente da situação que elas estejam passando, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor é o Deus provedor, que o Senhor é o Deus vitorioso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é aquele que quebra cadeias, Pai. O Senhor é aquele, Pai, que vem de uma maneira em que a gente não consegue explicar, Senhor Deus, e que o Seu Espírito possa tomar o ser, Pai, das pessoas aqui hoje, e que nós possamos, Pai, verdadeiramente proclamar que como um trovão, Pai, o Senhor vem, que o Senhor é Deus vitorioso sobre as nossas vidas, Pai. Vem como um trovão, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. Teu nome Boa tarde, Radical. Boa, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Graças a Deus. Todo mundo nos conformes. Galera, eu estava pensando em uma palavra para fazer o dízimo e eu lembrei de um livro da hora que eu li essa semana, né, da Bíblia, obviamente, que é o livro de Filemão. Engraçado que Paulo, quando ele está escrevendo para Filemão, ele passa uma visão total de sacrifício. Ele passa uma visão de como ele estivesse sacrificando para Filemão. Em alguns versículos ele até cita que ele está preso por causa de Filemão, para que a fé de Filemão fosse fortalecida e que ele pudesse, vamos dizer assim, resplandecer a luz de Jesus na vida de Filemão e ele fazer os mesmos com seus discípulos. Se a gente analisar um pouquinho a história, Filemão ele era um cara que ele era um cristão e ele era forte na fé, só que ele era um cara rico, e por ser rico, vamos dizer assim, ele não era tão rico, sabe?
Ele era rico, mas não tão rico, ele era da classe média. E por ele ser tão rico... tipo Otávio. E por ele ser assim rico, ele tinha os seus escravos, ele tinha os seus serviçais. E muitas vezes ele deixava a soberba ir para a mente dele, a soberba ir para o coração dele. E Paulo escreve falando: pô, mano, eu estou aqui me sacrificando para resplandecer a imagem de Jesus. Eu estou aqui fazendo de tudo para que Jesus seja pregado em todas as nações. Estou preso por isso e você não está fazendo nada. Qual é o sacrifício que você está fazendo? Você ganhou tudo de bandeja. Você já tem dinheiro, você já tem escravos, você já tem serviçais. E você já tem aquele que é maior que tudo isso, que é Jesus. Agora, por que você não passa isso adiante? Por que você não reflete isso? E aí eu comecei a pensar, durante a semana, depois que eu li esse livro, o que eu estou sacrificando na minha vida para refletir Jesus. Estou sacrificando amizades, estou sacrificando tempo, estou sacrificando dinheiro, estou sacrificando coisas materiais. O que eu estou sacrificando? O momento de dízimos e ofertas, além de um momento que a gente separa para que as despesas da casa sejam supridas, enfim, é um momento da gente se sacrificar. E quando eu digo se sacrificar, não é só de uma forma material, é de uma forma espiritual, é de uma forma sentimental. O que você tem sacrificado na sua vida para que Jesus possa ocupar aquele espaço? Uma vez eu ouvi um cara dizendo que as pessoas que não têm Jesus, ela tem um vazio muito grande. Um vazio esse que é do tamanho de Jesus. E Jesus, ele é gigante. Jesus, ele é tudo. Então, enquanto você não sacrificar alguma coisa na sua vida que dê espaço para Jesus, ele não vai conseguir entrar dentro da sua vida. Hoje o dízimo e oferta não é só visando material, não é só visando uma coisa assim, é visando uma coisa espiritual. O que você está fazendo, o que você está sacrificando para Jesus, o que você está sacrificando verdadeiramente para a igreja de Cristo. Chegou o momento da gente se sacrificar. O mundo lá fora está esperando que a gente tenha uma atitude, que é uma atitude de cabeça baixa. Só que cabeça baixa não significa sacrifício, cabeça baixa significa perder, derrota. O sacrifício é você levantar a cabeça e continuar no mesmo caminho, ainda que as pessoas estão jogando pedra em você. Isso é o verdadeiro sacrifício. O que vocês estão sacrificando para a glória de Jesus dentro da igreja? Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero expressar, depois de expressar tudo isso, Pai, eu quero que o Senhor mostre, Deus, em nossos corações o que falta, Pai, para a gente sacrificar dentro da sua igreja. Será que falta tempo, Pai, para o sacrifício? Será que, Pai, falta bens materiais? Será? O que falta, Pai? O que a gente precisa abrir mão? Toca, Deus, em nosso coração agora, Pai. Toca no coração das pessoas que estão em casa. Toca no coração das pessoas que estão na igreja, Pai. E mostra para elas, Pai, em nome do Senhor Jesus, o que elas precisam sacrificar para a Tua obra. Porque nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E não é só coisas materiais que o Senhor precisa, mas o Senhor precisa de espírito verdadeiro e disposto a servir na Tua obra, Deus. O que nós verdadeiramente precisamos sacrificar, Espírito Santo? Toque em nossos corações. Amém. Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu Pai que deu. Tudo que eu tenho, não que eu mereça, tudo isso vem de Deus. Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu Pai que deu. Tudo que eu tenho, não que eu mereça, tudo isso vem de Deus, vem de Deus. Sozinho eu não consigo, Pai, sem Ti eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Sozinho eu não consigo, Pai, sem Ti eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Tudo que Deus tem pra mim é
Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu Pai que deu. Pai que deu. Tudo que eu tenho, não que eu mereça, tudo isso vem de Deus. Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu Pai que deu. Tudo que eu tenho, não que eu mereça, tudo isso vem de Deus, vem de Deus. Sozinho eu não consigo, Pai, eu sem ti eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Sozinho eu não consigo, Pai, eu sem ti eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor, bem maior, bem melhor. Tudo que Deus preparou é bem melhor, bem maior, bem melhor. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor, bem maior, bem melhor. Tudo que Deus preparou é bem melhor, bem maior, bem melhor. Graça e paz. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá a falar do amor dele. E eu quero convidar você a orar nesse momento, tá bom? Deus, fica conosco, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe e traga para nós a sua presença, a ponto de sermos instruídos, direcionados por aquilo que o Senhor quer forjar em nós. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Já vou te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo de número 32. Salmos 32. Salmo de número 32, nós vamos ler o capítulo inteiro, que é bem curtinho, de 1 a 11, beleza? De 1 a 11. A hora que você achar aí, eu nem vou falar para você falar amém, né? Amém, Du? Amém. Achou aí de 1 a 11, Salmos 32, diz assim, já vou ler já. É um poema davídico, diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a sua palavra pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias, e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como um cavalo ou um burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. E o último, 11. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Deus, nós queremos mais uma vez pedir ao Senhor: fala conosco, Pai. Instrui o nosso coração, porque a sua palavra, ela traz inspiração para nós, ela nos traz ânimo, alegria e paz. E nós precisamos, Deus, todos os dias nos achegar ao Senhor, confessando dos nossos pecados, mostrando ao Senhor o nosso coração e pedindo que o Senhor sonde aquilo que a forma com a qual nós temos agido, a forma com a qual nós temos reagido, falado, tratado as pessoas. E que em nome de Jesus, Pai, nós possamos sempre encontrar no Senhor abrigo. Em nome de Jesus, amém. Amém. O tema da mensagem de hoje, bem sugestivo. Hoje nós vamos falar sobre estáveis emocionalmente.
E estabilidade emocional é algo que muitas pessoas deveriam procurar, com muito mais alegria, talvez com muito mais ênfase. Estabilidade emocional. E o tema é estáveis emocionalmente. Qual que é o ponto de início da vida de um cristão? Então, se a gente for pensar em estáveis emocionalmente, basicamente eu quero que você pense assim, qual que é o ponto de início, para a gente construir uma linha de raciocínio? O ponto de início da vida de um cristão. Até porque um cristão ele precisa refletir a quem? A Cristo. Eu me lembro de uma história de Alexandre o Grande, e ele dizia o seguinte, que havia um homem no meio do povo, a qual ele dirigia, o povo ao qual ele liderava, e aquele homem também se chamava Alexandre. Mas ele tinha uma conduta péssima. Ele tinha feito muitas coisas horríveis, tinha cometido vários crimes. E a história conta que Alexandre vai até esse homem, pede para que os seus homens o tragam diante dele e fala o seguinte: você é Alexandre? E o cara responde sim. Aí ele fala assim, bom, com a espada desembaiada, eu tenho só uma opção a dar para você. E essa opção é muito clara. Ou muda de nome ou muda de vida. Basicamente, eu e você, quando nós assumimos um papel de cristão, ou a gente reflete quem é Cristo, ou nós não agimos de forma a trazer orgulho para Ele, sim envergonhar o nome dEle. Qual que é o ponto de início da vida de um cristão? Essa resposta tem que estar clara na sua cabeça. O ponto de início da vida de um cristão é nascer de novo. Nascer de novo. Quem entende, quem compreende que é necessário nascer de novo, recebe Jesus como seu Salvador, dá o próximo passo, que é batismo. E eu costumo dizer que batismo, eu costumo comparar do batismo como, basicamente, quando você chega para a menina, ou a menina chega no rapaz, e eles começam um relacionamento, e aí, um dos dois coloca as seguintes condições, pensa nesse cenário. Nós estamos namorando, mas você não pode pegar na minha mão, na frente dos outros, não vamos sentar juntos, não vamos caminhar juntos em lugar algum, só quando não tiver ninguém perto a gente está namorando, beleza? Nada de postar nas redes sociais que você está namorando comigo, não me assuma de forma alguma diante das pessoas. Basicamente, quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, mas fala que ainda não quer se batizar, para mim ela age exatamente como essa pessoa que não quer assumir um relacionamento. Mas se você fala assim, não, um outro cenário, eu quero namorar com você, e você já vai lá, faz igual um amigo meu que está na filmagem aí, já compra uma aliança, e aí o que acontece? Você vai lá, compra a aliança, vai lá, coloca na rede social, você assume, é top demais, não é? Beleza. Se você recebe Jesus como Salvador e você se batiza, você está assumindo um relacionamento sério com Jesus. Esse é o ponto. Então, o ponto de início da vida de um cristão é nascer de novo, receber Jesus como Salvador, batizar-se, e mais um passo, que esse passo ele dá início a uma jornada para a vida toda, que para mim é desenvolver a maturidade. Maturidade para viver em Cristo. Maturidade, eu costumo dizer que maturidade tem muito mais a ver com se parecer com Cristo do que com idade. Porque você pode ser maduro espiritualmente, ou seja, se parecer muito com Cristo e ter pouca idade. Enquanto você pode ter muita idade e não se parecer nada com Cristo. Maturidade, para mim, significa se parecer com Cristo. Gálatas 4 diz assim, digo porém, 4:1, digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Ou seja, é menor de idade, não possui uma maturidade para assumir mais responsabilidades. Enquanto a gente continua se comportando como um menor de idade, espiritualmente falando, nós não temos sequer a possibilidade de assumir o papel de herdeiro. E nós somos co-herdeiros com Cristo. É isso que a palavra fala. Beleza. Eu separei aqui uma diferença. Isso tudo para a gente chegar no ponto de estabilidade emocional. Gálatas 2:20 diz assim, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Alguém que é estável emocionalmente pode fazer uma oração ou repetir um versículo como esse em forma de oração. Eu fui crucificado com Cristo, ou seja, você já entendeu, porque você já recebeu Jesus no seu coração. Depois, ainda assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Comecei uma caminhada onde Ele que vive em mim. Essa é a diferença de viver em Cristo ou para Cristo. 3 pontos, 3 áreas que basicamente as pessoas costumam segmentar a vida. Estabilidade financeira, estabilidade emocional e estabilidade espiritual. Eu comentei aqui semana passada, que na conversa aqui com o pastor Jonas, uma vez eu perguntei, pastor, como que o senhor faz para poder adquirir estabilidade na sua vida, como as pessoas costumam dividir, espiritual, emocional, financeira, profissional, e assim com vários universos que as pessoas tentam criar. E aí ele pegou e falou assim, Eric, eu tenho uma vida só. E essa é uma vida só, eu converso todos os dias de manhã com meu pai. Abri os olhos e falo, eu vou conversar com ele algumas coisinhas sobre o meu dia e sobre o que eu tenho para fazer. Basicamente, o que eu e você precisamos fazer para ter estabilidade emocional, talvez seja parar de separar a vida em vários pontos e ser uma pessoa só. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Maturidade, viver pela fé. Só vive pela fé quem é maduro. Que me amou e se entregou por mim. Buscou a maturidade, aprendeu com Jesus e parou de separar a vida em vários pontos. Um exemplo de crise de estabilidade. Mateus 19, abre comigo, por favor. Mateus 19. Mateus 19, 16 a 22. É uma parábola bem conhecida do jovem rico. 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu-lhe, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Ele respondeu, quais? Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? 21. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, venha, venda os seus bens, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Se eu e você continuarmos separando as nossas vidas em áreas, a gente pode correr o risco de tropeçar em alguma delas. E especificamente na área financeira, esse jovem deu uma tropeçada. Se você pensar um pouquinho, o versículo 18, ele pergunta para Jesus assim, quais? Jesus fala, se você seguir os mandamentos, ele fala quais? Ou seja, ele estava querendo fazer uma conferência aí. O pastor Luciano Subirá costuma dizer que o jovem ali, ele aproveitou para conferir na lista dos mandamentos que ele já conhecia, se ele estava vacilando em algum deles. Então, quando Jesus fala todos os mandamentos, ele simplesmente fala, esses eu já tenho obedecido. Então, mais um cheque na lista, beleza, os mandamentos eu obedeço. Mas quando Jesus falou um pouco sobre a área financeira, e é interessante que a Bíblia traz como jovem, ou seja, era alguém novo que já tinha posses. Quando começou a falar um pouco sobre a área financeira, ele simplesmente se entristeceu. Eu não vou dizer e afirmar que o coração dele estava focado na parte financeira, não vou fazer isso. Mas já parou para pensar que talvez houvesse uma instabilidade financeira e que Jesus tocou exatamente no ponto aonde ele mais se apegava? Crise de instabilidade financeira. Seu coração se mostrou firmado numa questão que podia simplesmente causar instabilidade para ele. Se eu perder toda a estabilidade que eu tenho, será que eu vou continuar bem? Será que as coisas vão bem? Se o próprio Deus ali, Jesus falando com ele sobre a questão financeira, Jesus iria simplesmente dar o suporte para que ele continuasse. Mas simplesmente ele pegou, se entristeceu e a Bíblia não fala mais sobre ele.
É curioso que a questão financeira é algo tão sério com a juventude no geral, que eu até anotei uma frase aqui, diz assim, ó: a ostentação criou influenciadores, muitos bens materiais e baixo nível de estabilidade emocional. Você consegue ver na internet vários influencers, né? Os influenciadores, e aí você começa a olhar, não vou falar nome não, mas você já pode imaginar vários. E aí, desses vários jovens influencers cheios da grana, você começa a dar uma olhada, se você passar um pouquinho no Twitter, um pouquinho no Instagram deles, que tem momentos que os caras estão aqui aparentando estar numa felicidade gigantesca. Mas tem momentos que os caras estão com muita grana, mas também numa baixa, porque o emocional está abalado. Percebe que não existe um equilíbrio? Percebe que muitas vezes a ostentação sobre aquilo que você tem, as posses que o cara possui, que a menina possui, simplesmente toma a frente, e num momento a instabilidade emocional vem e derruba. Eu vi um grande influenciador, um dos maiores no Brasil, há pouco tempo atrás, com depressão, com pensamentos e posts suicidas. Vou nem falar o nome do Whindersson, mas tudo bem. 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que mais me chama a atenção nesse versículo, 1 Coríntios 15:58, é: sede firmes e constantes. A constância torna a estabilidade real. Você é mais firme, constante. Você executa um movimento, por exemplo, uma arte marcial. Quanto mais constante, mais firme nos golpes. Quanto mais constante no exercício físico, mais resultado. Quanto mais constante na aprendizagem de uma língua estrangeira, maior é o quê? O seu desempenho. E assim vai. A pergunta que eu faço é: nós somos ou não estáveis emocionalmente? Você se considera alguém estável emocionalmente? Eu anotei aqui um padrão. Colossenses 3:23 fala assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Alguém que é estável emocionalmente busca qualidade naquilo que faz. Qualidade no serviço, qualidade nas atividades, qualidade no seu desempenho geral. Por quê? Porque você tem convicção. Você tem a certeza. Você tem um padrão, e o padrão é Cristo. Se a gente olhar um pouco para a história de Davi. Davi, lá no comecinho, quando Davi ainda cuidava das ovelhas, aconteceu que Davi foi lá e teve um momento onde simplesmente as ovelhas iam ser atacadas. Davi defendeu as ovelhas. Há dois momentos em que que Davi derrota um urso, o outro que Davi derrota um leão. E era um jovem. Olha essa frase que interessante, eu anotei aqui, diz assim: Deus jamais te usará para derrotar gigantes em público, se antes você não derrotar leões e ursos no secreto. Deus jamais te usará para derrotar gigantes em público, se antes você não derrotar leões e ursos no secreto. Sabe por quê? Porque é no secreto que a gente trata e lida com as nossas próprias instabilidades. É no secreto. Só você sabe aquilo que tira a sua paz. Só você sabe como que você reage diante de qualquer situação. Só você e só quem está no íntimo ali. A Juliana, minha esposa, ela sabe como que eu reajo diante da maioria das situações. Porque ela está comigo todos os dias. Só você mesmo sabe como que você reage e qual que é a sua atitude. Quais são as suas principais fraquezas? Quais são os seus pontos de instabilidade? Mais uma vez eu pergunto, você é estável emocionalmente? 3 pontos rapidinho, para ser estável emocionalmente. Do texto que a gente leu, Salmo 32, volta lá comigo, Salmo 32. A gente vai ler o 1 e 2, Salmo 32. Diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Como é feliz aquele
que simplesmente tem as suas transgressões perdoadas, mas a Bíblia coloca que as minhas transgressões, as suas, são perdoadas quando nós confessamos diante de Deus. Ou seja, há um caminho a ser percorrido para ser feliz. Qual o caminho que é percorrido para ser feliz? Logo de cara, oração. Reconhecer. Se você é instável emocionalmente, você vai ser feliz quando você reconhecer as suas transgressões, os seus pontos de fragilidade diante de Deus, e só dá para fazer isso em oração. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar no seu coração, você precisa buscar inspiração. Então, busque inspiração. Vai ter pessoas próximas de você que você vai ver uma estabilidade emocional muito boa. Então você vai simplesmente pegar e orar a Deus e falar: Deus, eu vejo naquela pessoa uma estabilidade emocional muito boa. Eu vejo em Jesus uma estabilidade emocional. Eu vejo em exemplos bíblicos essa estabilidade emocional. Senhor, me faz assim ter essa estabilidade emocional também. Talvez você não tenha alguém que veio na sua cabeça agora. Eu já veio pelo menos uns 5 nomes na minha cabeça aqui, de pessoas estáveis emocionalmente. Então você ora também. Se o versículo 1 aqui fala: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados. Como é feliz, só tem os pecados e as transgressões perdoadas, apagadas, aquelas pessoas que oram, que colocam diante de Deus. Então na sua oração, você ora, confessa e fala assim: Senhor, coloca uma pessoa que eu possa assim me inspirar também, e que possa me ajudar a vencer isso. Coloca uma pessoa perto de mim para que eu possa chegar para ela e falar: olha, a Bíblia fala assim: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejam perdoados. Coloca alguém para que eu possa falar assim: Senhor, olha, eu vou falar com essa pessoa aqui, Senhor. Já falei diante do Senhor, agora eu vou falar para essa pessoa. Chega na pessoa e fala: ô Zé, na boa, eu tenho esse ponto de fragilidade. Eu tenho esse ponto. Mas vai alguém que serve a Deus, por favor. Então procure exemplos bíblicos e atuais. Se a gente olhar no livro de Neemias, Neemias capítulo 1. Abra aí junto comigo, Neemias 1. Neemias 1. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio ajudar com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e sobreviveram no cativeiro e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, estou no versículo 4 do capítulo 1. Jejuando e orando ao Deus dos céus. Então disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os seus mandamentos. Se você ler aqui esse livro de Neemias todinho, você vai ter um exemplo bíblico de alguém que é estável emocionalmente. Logo de cara ele recebe uma notícia ruim, ele fica mal, ele chora. Ou seja, ficar mal, ficar triste, chorar, não significa que você é frágil emocionalmente, significa que você é humano. Se você não fizer isso, não passar por isso, você é uma máquina. Tem alguma coisa errada aí. E eu tenho medo de você. Mas você pode passar por isso? Pode. Mas aqui está dizendo que ele passou por isso e na sequência ele fez o quê? Buscou a Deus. Acabou. Exemplo bíblico. Josué, outro exemplo legal. Abre comigo aí em Êxodo 33:10. Êxodo 33:10. Gênesis, Êxodo. Êxodo 33:10. Diz assim. Êxodo 33:10. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na sua tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Aqui é um trecho básico de alguém que você pode falar assim, era alguém que a pouca distância buscava o quê? Inspiração. Porque o texto fala que Moisés, basicamente se você ler o capítulo aqui, todos os dias ele ia lá ter um encontro com Deus na tenda. O texto também fala que as pessoas na sua própria tenda observavam de longe e ali prestavam culto a Deus no momento em que Moisés estava tendo o seu tempo com Deus. Mas o texto também fala que Josué simplesmente acompanhava sempre de perto. Eu fico imaginando, Edu, as pessoas
olhando Moisés passando, indo lá ter o tempo dele com Deus. E o pessoal, no momento em que Moisés estava tendo o tempo dele com Deus ali, prestando adoração também, mas cada um no seu quadrado. Enquanto Josué já ia lá e ficava pertinho. Eu vou ficar perto ali para ver se eu vejo alguma coisa, se eu aprendo. Sabe o que eu e você precisamos de ter um pouquinho de ousadia, sem ser inconveniente, mas estar próximo de pessoas que possam te inspirar. Eu vejo Josué como alguém que simplesmente estava sempre ali, buscando aprender, buscando estar perto. E se você olhar no livro de Josué, capítulo 1, após a morte de Moisés, quem é que assume? Aquele que estava sempre pertinho. Aquele que estava sempre perto da tenda, buscando ali também ter suas experiências. Mais uma vez o Senhor fala com você e comigo. Até quando você vai ficar admirado com as experiências e as histórias que os outros contam e não vai ter as suas próprias experiências? Quantos hoje talvez teriam a reação que Neemias teve? Estável emocionalmente, recebeu uma notícia ruim, ficou mal, ficou triste, mas orou e falou com Deus. Eu no começo da pandemia, eu confesso que eu fiquei ali 1,5 bem tristão, bem mal, porque eu falei, não, parece que toda a minha rotina parou, os planos que a gente tinha para várias coisas parou, e eu fiquei triste pra caramba. Mas, uma semaninha e pouco. Depois eu falei, não, o que a gente pode fazer? Quais são as oportunidades de crescimento nesse período? E você me ouviu falar sobre isso aqui várias vezes. Inspiração. Inspiração vai te trazer fé. Tiago 1,3. Tiago 1,3. Diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O que eu quero te dizer com isso? Que inspiração vai te trazer fé. Você vai ter exemplos bons a serem seguidos. Por quê? Porque você tem algo a que mirar, uma inspiração a seguir. Inspiração. Você fala, poxa, olha, fulano foi tão bem. O Du foi alguém de tanta fé que Deus abençoou e ele teve ousadia, ele agiu. Beleza, então o que você faz? Você fala, vou agir parecido com a forma com a qual ele agiu. E a fé vai te produzir o quê? Esperança. Isso é o que eu e você precisamos ter sempre, esperança. Esperança. Primeiro, busque inspiração. Segundo, tenha convicção. Vai lá comigo de novo em Salmo 32, o nosso texto. Deixa sempre aberto. Salmo 32. Salmo 32, o versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado. Não encobri as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Sabe o que é interessante? Se eu e você não tivermos convicção, ou seja, você buscou inspiração e você tem convicção, do que convicção é essa que eu quero dizer? A convicção de que basicamente, quando você ora, eu já fiz essa pergunta até uma vez, algumas vezes acho. Quando você ora, você já recebeu um WhatsApp dizendo assim, sua oração recebida? Já recebeu, Du? Já recebeu um tapago no grupo dos anjos no WhatsApp? Quando você recebeu Jesus como seu Salvador, aceitou o plano de salvação, recebeu Jesus como seu Salvador, você não recebeu nenhum e-mail falando para você, olha, a partir de agora, às 7h37 e você está salvo. Não, eu não recebi nada disso. Mas qual é a convicção que você tem de que você ora e está sendo ouvido? Qual é a convicção que você tem de que você recebeu Jesus como Salvador e o seu nome foi ali, escrito no livro da vida? Isso é fé. Isso é fé. Então, eu e você precisamos ter convicção. E o que o salmista faz aqui no versículo 5 que a gente leu, é ter convicção. Eu reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas culpas, as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ou seja, você chegou até Deus, colocou diante dele a situação, e você tem a convicção de que Deus te ouviu. Estáveis emocionalmente, tenha certeza de que colocou um assunto diante de Deus e que Deus está ouvindo. Colocou uma situação diante de Deus, Deus está vendo. Acabou.
estáveis emocionalmente. Tenha convicção que Deus está com você. Isso eu e você precisamos ter. Se a gente tem a convicção de que Deus está conosco, isso significa que a gente tem o quê? Fé. E fé é uma coisa que é para poucos. Mas é a fé que faz a gente romper barreiras, faz a gente fazer coisas que a gente jamais imaginou. A Bíblia fala assim: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, se você tem fé, você vai ouvir o que o ouvido não ouviu, vai ver o que os olhos nunca viram. Fé. Neemias, capítulo 6, de 1 a 4, que a gente leu, ele recebe uma notícia péssima, mas ele ora, e o que Deus faz com ele? Fé. Coragem, força, renovo. É o que Deus traz para mim e para você, através da oração. 2 Timóteo 1, de 1 a 14, diz assim, ó. 2 Timóteo 1, de 1 a 14. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o evangelho. E é por isso que sofro essas coisas. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei. Fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós. Guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Eu e você recebemos um precioso tesouro, assim como está falando em 2 Timóteo 1, aliás, 2 Timóteo 1, de 11 a 14. Eu e você recebemos um tesouro precioso. O tesouro precioso nos trouxe esperança. Que tesouro foi esse? A salvação através de Jesus. Se você recebeu a salvação através de Jesus, e você crê que Jesus morreu na cruz por você, pelos seus pecados, você tem estabilidade. Não por você mesmo, mas porque Ele produz isso dentro de mim e de você. Então eu e você precisamos ser constantes. Eu e você precisamos ser constantes. Se você não é constante, provavelmente você não tem uma convicção de que Deus está com você em todo o tempo. Procure ser constante. Salmo 32, nosso texto aí, Salmo 32, 8 e 9, diz assim, ó. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. O texto está deixando claro que é o próprio Senhor que vai nos ensinar, é o próprio Senhor que vai cuidar de nós, é Ele que vai prover todas as coisas. Acabou. É curioso que Ele ainda vai um pouquinho mais além, né? Não seja como um burro, como um cavalo que precisa de freio. Nós temos o modelo perfeito, e o modelo perfeito é Jesus, acabou. Isso é uma atitude de quem é convicto. Estáveis emocionalmente, simplesmente tem essa certeza de que o Senhor vai nos instruir, como está no versículo 8, de que o Senhor vai nos ensinar. Estáveis emocionalmente, passam por situações difíceis, mas olham e falam assim, Deus, qual o objetivo do Senhor em permitir que eu passe por essa situação? O que eu preciso aprender? Já parou para pensar, Du, se aquele povo de Israel tivesse falado assim, Senhor, nós estamos andando aqui há tanto tempo, mas eu sei que o Senhor quer falar e ensinar alguma coisa para a gente. E com humildade falasse assim, eis-me aqui, me ensina, me mostra, me fala. Quem garante que seriam 40 anos? Não seria menos? A humildade, o reconhecer a sua condição. Irmão, eu cansei de chegar em reunião um pouco antes, eu já falei isso aqui, passava pelas cadeiras assim, eu já ia orando assim na sala de reunião da empresa que eu trabalhava. Ou talvez eu chegava um pouco antes, aí dava aquela orada ali no banheiro, sabe, do escondido. E eu falava assim, Deus, o Senhor sabe que eu orava do meu jeito, tá, irmão? Então não se escandalize não. O Senhor sabe que eu sou muito tapado para muita coisa, eu não entendo. Senhor, eu sou muito cabeçudo para muita coisa. Eu não consigo compreender muita coisa, mas se o Senhor me mostrar, eu compreendo. Então que eu consiga ver alguma coisa ali que o Senhor não mostrou para ninguém. Me conta uns segredos. Eu costumo dizer que eu não tenho criatividade, mas Deus me compartilha uns negócios legais e eu coloco para fazer. É isso. Eu coloco em ação. Procure ser constante. Procure ser constante. Salmo 27, versículo 4.
Só voltar uma página aí. Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Estáveis emocionalmente, buscam um encontro diário com aquele que pode estabilizar a minha e a sua vida. Estáveis emocionalmente, buscam a Deus diariamente. Irmão, vou falar como eu falei semana passada, não estou falando para você tomar vergonha na cara, mas toma. Estável emocionalmente, busca a Deus diariamente. Quantas e quantas vezes já aconteceu comigo, de deixar para fazer isso em um outro período, e simplesmente passei o dia como se eu tivesse sozinho. Mas, quando eu busquei a Deus, parecia que eu estava começando o dia, por mais que estivesse no final. Precisa ser assim? Até quando vai ser assim com você também? Estáveis emocionalmente. Por último, Salmo 19:14 diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a sua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Estáveis emocionalmente são pessoas agradáveis. Agradáveis. Se você tem um pouquinho aí de alguém bem desagradável, que não consegue conversar, ter um papo legal com as pessoas, já ouviu falar no famoso espanta-bolinho? Conheço vários. Espanta-bolinho, tem aquele bolinho de pessoas ali conversando. Aí sabe o que acontece? A pessoa vem vindo na direção. Na hora que ele vem vindo, ele chegou, o pessoal, espanta-bolinho. Talvez a sua conversa é sempre sobre dinheiro. Talvez a sua conversa é sempre sobre, sei lá, um bem material. Talvez a sua conversa como cristão não fala nem da Bíblia. É só sobre bens materiais, bens materiais. Talvez a sua conversa seja sobre qualquer outra coisa. Talvez você seja chato. Espanta-bolinho. Irmão, instáveis emocionalmente podem ser classificados como chato. Chato. Mas Salmo 19:14 fala: sejam agradáveis as palavras da minha boca. Estáveis emocionalmente, pessoas com estabilidade emocional, as pessoas gostam de estar perto. Gostam, sentem prazer em estar diante de você, da sua presença. Quando você chega, as pessoas, oh, que bom que você chegou, e é que bom de verdade. Estáveis emocionalmente. Terceiro e último, você precisa compartilhar essa recompensa que você recebeu. Basicamente, como eu falei, primeiro, busque inspiração, depois tenha convicção, mas terceiro e último, compartilhe o que você recebeu. Pessoas estáveis emocionalmente, elas simplesmente ficam tão felizes, tão alegres, que elas encontraram a estabilidade e elas querem compartilhar. Neemias 6:9, abre lá comigo, rapidinho, para a gente caminhar para o final. Neemias 6:9. Neemias 6:9 diz assim, estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, pedindo, fortalece agora as minhas mãos. O cara já tinha passado por uma situação terrível, onde ele já tinha conseguido reunir um grupo de pessoas para atender um povo que estava com a moral baixa, e ele começa a fazer a reconstrução dos muros, e é um trabalho difícil, pesado. Os inimigos começaram a querer colocar coisas na cabeça dele, ou seja, eu e você passando por dificuldades, muitas vezes alguém querendo tirar nosso foco, mas o que Neemias fez? Orou. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos. Estavam pessoas querendo tirar você do foco. Estáveis emocionalmente, tem foco bastante para poder reagir bem e ainda compartilhar daquilo que eles receberam. Tenha coragem. Estáveis emocionalmente têm coragem. Neemias teve coragem. Os inimigos falando várias coisas, e ele simplesmente pegou e falou, eu orei a Deus para que ele fortalecesse as minhas mãos.
E é disso que eu e você precisamos. Orar a Deus para que Deus fortaleça as nossas mãos, compartilhando essa recompensa. Sabe, irmão, a gente começou uma corrida. E basicamente, no início, imagina a São Silvestre agora. No início da corrida, o pessoal fala, para. Vem aqui, toma aqui sua medalha. Ué, mas não é no final? Basicamente é assim que é a carreira do cristão. Sabe por quê? A recompensa a gente já recebeu. Agora a gente só deve correr. Eu penso exatamente dessa forma. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Ou seja, a nossa corrida já começou com a medalha no peito. O que eu e você temos que fazer? Mostrar a recompensa. Aonde a gente estiver, da forma que a gente estiver, estáveis emocionalmente, correm a corrida, tendo recebido a medalha e fazem questão de compartilhar a recompensa. Para a gente concluir, três atitudes distintas da vida cristã, que eu anotei, achei muito legal, compartilhado do pastor Carlito Paes. Diz assim, ele fala o seguinte, três atitudes distintas da vida cristã: receber de Deus, celebrar e compartilhar. Três atitudes distintas que eu e você, como cristãos estáveis emocionalmente, precisamos aprender a fazer. Receber, a gente já recebeu. Nós recebemos de Deus. Celebrar, recorde o que você já recebeu de Deus e celebre. As pessoas estáveis emocionalmente sempre buscam lembrar e trazer à memória aquilo que dá esperança. Lamentações 3:21 fala sobre isso. Receber de Deus, celebrar e compartilhar. Compartilhar é dar, compartilhar é oferecer, é ser mordomo daquilo que Deus concede para nós. Então eu e você, para a gente concluir, eu e você precisamos buscar o quê? Exemplos bíblicos e atuais para se inspirar. Eu e você precisamos fazer o quê? Ter clareza das nossas convicções em Deus, ser alguém convicto, estáveis emocionalmente, tem pessoas para quem inspirar, se tornam inspirações para outras, são convictos em Deus e têm a certeza de que a maior recompensa já foi dada na cruz. A minha e a sua motivação é Jesus e Ele nos basta. Quero convidar você a orar nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Talvez você olhou e falou: Eric, eu sou esse que você citou, instável emocionalmente. Eu sou esse que você falou, preciso de convicção. Eu sou aquele que estou à busca de inspiração, em busca de pessoas que possam me conduzir para um caminho, que sempre possam simplesmente me puxar para mais perto de Deus. Talvez, Eric, eu fiquei pensando nesse tempo todo e eu não pensei em um nome de alguém que pudesse me puxar e me aproximar mais de Deus. Talvez você se enquadra naquele que fala: poxa, eu preciso compartilhar mais da recompensa que eu recebi. Ok. Talvez você simplesmente olhou e falou: cara, eu preciso primeiro receber essa recompensa. Jesus como meu único, suficiente Salvador. Quero orar por você. Nesse momento. Pai, no nome de Jesus, eu quero, Deus, colocar diante do Senhor o meu coração e o coração dos meus irmãos, das pessoas que me ouvem. E onde quer que essa mensagem possa chegar, que seja o Senhor aquele a trazer estabilidade emocional para essa geração. Meninos e meninas, homens e mulheres, servos do Senhor, pessoas que talvez nunca tiveram contato com Jesus, mas hoje se entendem e percebem que só Jesus pode estabilizar as pressões diárias e constantes que cada um deles sofre. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa sondar cada um dos corações. Pai, se são pessoas que não te conhecem, que em nome de Jesus possam tomar essa decisão hoje, de conhecer aquele que traz sentido para a nossa vida. Aquele que faz com que simplesmente nossos olhos possam se abrir e nós possamos verdadeiramente enxergar a identidade que Deus tem para cada um de nós. Aquele que pode simplesmente mostrar o propósito pelo qual nós estamos aqui. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, ressuscita propósitos que foram deixados de lado em cada coração.
Talvez, Senhor, hajam pessoas que estão em busca de inspiração. Então, Pai, em nome de Jesus, que de uma vez por todas as pessoas vejam em Cristo, em Jesus, a principal inspiração. E ainda mais, Pai, coloca pessoas que representam o nome de Jesus verdadeiramente, para caminhar ao lado de cada uma dessas pessoas. Porque sabemos, Deus, que nós podemos caminhar juntos como uma família. Família essa instituída por Jesus. Pai, também te peço em nome de Jesus, que o Senhor traga a convicção para os corações. E ainda mais a alegria de compartilhar a recompensa. E a nossa recompensa é Cristo. Muito obrigado por tudo, Deus. Fica conosco. Nós, Pai, nos despedimos uns dos outros, mas jamais da sua presença. E nós somos gratos pelo Senhor. E no seu nome nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Que você encontre estabilidade emocional em Jesus. Ele é o modelo perfeito a ser seguido. Deus abençoe. Só?